Você pediu, você comentou, você compartilhou, você viu aquela live que eu tinha feito lá, né? Com a edição Artifact Issue dos X-Men do John Byrne. Pois então agora a gente vai começar o quadro para você acompanhar comigo a minha coleção e como é feito esse material de pesquisa. Então aqui temos o primeiro episódio oficial do Coleção Mais Pesquisa. O primeiro objeto de estudo da gente hoje vai ser uma Artifact Issue que foi lançada pelo Kirby Museum, ou seja, o museu em que a família do Kirby costuma preservar muitos dos originais dele que não foram comercializados, esboços, registros audiovisuais, um bocado de coisa. E essa edição foi feita em parceria com a IDW, a editora que já vem publicando várias Artifact Issues. Na verdade, ela tem um outro nome, ela não é uma Artifact Issue, ela é uma Artisan Issue. É a Jack Kirby Pencils and Inks. Ela é um pouquinho menor do que as costumeiras Artifact Issues, ela é em tamanho A4. Primeiro porque ela foi feita muito através de apoio dos sócios do museu. Segundo também porque ela tinha que ficar mais acessível, então eles procuraram fazer num tamanho menor. Esse material, na verdade, ele compila as edições número 1 de 3 títulos que o Kirby fez, pode-se dizer que paralelo ao Quarto Mundo. E o primeiro deles é o que a gente vai comentar, é o Demon, né? Etrigan the Demon. A segunda vai ser Kamandi, The Last Boy on Earth, o último garoto da Terra. E por último, Omak, né? Que é um projeto que eu diria que fechou bastante a jornada do Kirby dentro da DC Comics, assim, naquele período ali. Em 1971, mais ou menos, o Kirby ele assinou um contrato de exclusividade com a DC Comics. Mas o fato é que quando ele começou a negociação com a DC, uma das principais demandas dele é que ele queria ter controle total com os personagens que ele criaria e que ele seria acreditado. Roteirista, desenhista e também faria parte de produção desses quadrinhos. E ele bolou o conceito do Quarto Mundo. E na minha cronologia pessoal, na verdade é uma continuidade do que ele já estava fazendo no Thor, assim como os Eternos foi, de certa forma, uma continuidade do Quarto Mundo que a gente conhece. Ele foi lançado pela DC, ele tinha uma estrutura de 4 títulos, né? Novos Deuses, Senhor Milagre, Forever People, o Povo da Manhã, que eu tive o privilégio de desenhar a versão modernizada. Obrigado, DC. No caso, o título que já existia, que era o Superman's Paul Jimmy Olsen. Esse título ele era uma revista que já estava com baixa vendagem e o próprio Kirby escolheu para pegar esse título, que ele não queria pegar um título que já tivesse alguma pessoa que fosse perder, né, o trabalho, né, porque ele um grande nome indo para DC Comics. Então ele pegou essa revista, já estava para ser cancelada, e ele começa a trabalhar o projeto Cadmus. Acabou sendo envolvido muito tempo depois, né, com a origem do Superboy de Jaquetinha, que a gente também sabe que é um clássico moderno desenhado pelo querido Tron Grumet e escrito pela família Castle, né, pelo Carl e a Barbara Castle. Então ele começou a fazer o Quarto Mundo. Não foi uma receptividade tão grande em vendas, né? E ao mesmo tempo ele estava se incomodando. O que ele estava se incomodando? Já em 1971 ele estava cuidando dessas 3 revistas que tinham uma periodicidade espaçada. Ele escrevia e desenhava elas. Ele tinha um auxiliar também, que era o Mark Vanier, que muitos conhecem como o roteirista do Gru. E o Mark Vanier, ele trabalhava muito nessas partes do roteiro, só que a arte final não rolava. Então o Kirby fazia o lápis disso tudo, ia para DC, e um dos caras que deixou ele muito desgostoso com o trabalho de arte final, que ele não podia controlar o processo, era o Vince Colletta. O Vince Colletta, ele simplesmente limava um bocado de detalhe que o Kirby fazia no fundo das páginas. Para vocês terem uma ideia, o Kirby ele conseguia cumprir o quê? 10 páginas, 8 páginas por semana. Então vinha aquele monte de página e o Colletta, para conseguir dar conta, ele pegava e limava um monte de cenário, um bocado de coisa do gibi. Para piorar as coisas, como no gibi do Superman Paul Jimmy Olsen aparecia o Super-Homem, aparecia o Superman, a DC tinha muito um jeito de mostrar o Superman, que era muito sedimentado no traço do Curt Swan. Curt Swan, que inclusive a gente já falou no ArgCast sobre o trabalho dele, né, o meu podcast. O link tá aqui na descrição. O fato é que eles alteravam os rostos do Superman.
E ele começou a ficar possesso, porque, pombas, eu tô desenhando, então é a minha versão do Superman, pelo menos o visual, entendeu? Deixa ali. E aí destoava completamente. O gibi tinha todo o traço do Kirby, peculiar, chegava no rosto do Superman, pá! Aquele traço que era feito pelo Al Plastino, que era ilustrador da Legião dos Super-Heróis na época. Só que o traço que era utilizado, ele pegava muito o likeness que o Kurt Swan fazia. E o Kirby começou a ficar meio chateado, começou se incomodar, né? Ele saiu da Marvel, foi para DC, queria ter controle criativo e esses meandros eles começaram a perturbá-lo. A ponto de que quando os números de vendagem do Quarto Mundo não foram lá muito bons, o Carmine Infantino, que era o editor-chefe ali e já conhecia o Kirby de longa data, ele chegou para ele e falou, olha, a gente queria pelo menos que, como a gente vai ter que cancelar talvez esses títulos aí, não estava ainda em vez de ser cancelado. Mas ele precisava bolar algumas outras ideias, para caso alguma coisa dessas acontecesse, ele já tinha alguns trabalhos agendados. O contrato de exclusividade, para quem não sabe, você tem um número X de páginas para cumprir todo mês. Você não pode ficar ocioso. Se você for vir a ficar sem um título, sem algum trabalho, eles vão te passar capa, eles vão te passar alguma coisa para você fazer. E nesse caso, para ter a cota de páginas dele, ele tinha que ter esses outros projetos já alinhavados. E ele começou a desenvolver alguns projetos com coisas que estavam bastante popular naquela época. A gente está falando aqui em 1972, já tinha um ano de Quarto Mundo, um ano dos títulos dos personagens do Kirby. Então a gente vai falar do início da parceria do Jack Kirby com um cara que na época só tinha 31 anos, que era o Mike Royer. Esse cara já tinha sido um arte finalista dos Tarzans do Hans Manning, né? Ele tinha trabalhado com outros quadrinhos e aí quando ele começa a trabalhar com o Kirby, ele se torna praticamente amigo da família. E ele é o arte finalista que o Kirby bateu o pé e falou, não, eu quero esse cara trabalhando comigo. E aí era aquele ambiente, o Mark Vanier ajudando ele para completar algumas coisas e inclusive fazer revisão de diálogos e tudo mais. E caso do Mike Royer fazendo a arte final para ele. Essa primeira visão de análise aqui que a gente vai fazer vai ser da edição 1 do Demon, que começou a parceria dele com o Mike Royer. Então tem as páginas a lápis do Kirby e depois a arte final do Mike. Beleza. Agora eu vou botar o tripézinho. E vou mostrar aqui. Bom, aqui tá a edição, né? Como eu falei para vocês, ela foi feita em parceria com o Kirby Museum, a instituição que preserva a obra do Jack Kirby, a IDW, e, obviamente, a DC Comics está na parada porque os personagens ficaram, né, na DC Comics. Bem, essa edição aqui, ela foi uma edição menor do que as normais que você encontra de Artifact Issues, porque ela foi uma edição limitada. Ela teve um projeto de apoio dos membros do museu. E ela compila as publicações. Uma curiosidade sobre essa edição, sobre todas as outras histórias envolvendo essa própria edição, são fotocópias, porque os inks eles foram feitos sobre os originais. E nessa época, o filho mais velho do Jack, o Neil Kirby, ele sugeriu deles comprarem uma fotocopiadora. Era gigantesca, ela não era a fotocopiadora que hoje em dia a gente vê aí que faz cópia para Dedel, o cara às vezes já tem umas bem portáteis. Não, o negócio era um mastodonte. Eles levaram isso lá pro estúdio do Jack e assim que a página ficava pronta no lápis, ia para a fotocopiadora, em seguida já ia para a mão do Mike Royer. E agora a gente vai ver, né, obviamente, essa edição aqui do Demon número 1. Tem a introdução do Mike Royer. Ele só tinha 31 anos e aqui até nessa introdução é muito bacana porque ele comenta como que era a rotina. Então, às vezes, ia o Bernie Hogarth lá visitar o Jack Kirby. A esposa do Royer ficava conversando com a Ross, a mulher do Jack, e os dois ficavam dele no estúdio trabalhando. E era muito engraçado. Os filhos do Mike Royer, por exemplo, iam lá pra piscina, né? Aí, às vezes, tinha lá uma das filhas do Kirby, às vezes estava o Neil com a namorada. Então, assim, ele se sentia parte da família. Então, é muito bacana essa relação que os dois criaram. Essa compilação toda, ela trabalha esse registro de páginas em fotocópia e páginas a nanquim. A gente já pode ver aqui na capa que o Kirby ele trabalhava, isso aqui é um conceito já bem normal, né? Quando a gente vai fazer uma arte de capa, é comum a gente trabalhar todos os espaços. Então a gente não pode ficar fazendo a moda miguelão, né? Tu vê aqui, já tem o planejamento de onde vai o logo, selo. E aqui, ó, ele queria muito a continuação do Quarto Mundo. Então ele até encarou, de certa maneira, esses projetos que ele fez fora do núcleo de história do Fourth World como um universo expandido.
Casualmente essa fotocópia ela sofreu danos, né? Tanto que aqui, ó, no início da edição a gente tem um rasgão, ó, estão vendo? Ele fica bem notado aqui, ó. Porque o original mesmo, do lápis, recebeu o nanquim do Royer. E aí é que tá o legal. Eu já vi a arte final do Kirby com o Sinnott. Eu vi o original disso, gente. É magnífico. Por sinal, o Joe Sinnott que deixou a gente há pouco tempo. Já vi também as artes finais que destruíram o trabalho dele, por exemplo, do Vincent Coletta. Os Artifact Issues do Quarto Mundo, eles são justamente com essas páginas. Tinha um monte de cenários omitidos. Mas o trabalho do Royer é impressionante, assim. Ele conseguia emular algumas coisas que o Kirby resolvia, e ele trabalhava essas sinuosidades, como os traços em zigue-zague, com esses traços retos de sombra, ó. Ele emulava isso, conseguia traduzir para o alto contraste do nanquim muito bem. E uma das coisas, para quem já viu o vídeo do Jack Kirby desenhando, deve saber que o Kirby ele fazia muito pouco traço de construção. Ele era praticamente uma máquina, assim. Ele ia fazendo a página. Ela ia tomando forma, começava num pedaço, começava no outro, ou começava ao centro. Tu até pode pensar que esse é o jeito certo de fazer. Para nós mortais não é, mas para o Jack Kirby era o jeito dele. Tamanha velocidade e escolhas certeiras que ele já tomava nas páginas. Aí tem o início da história. Vejam aqui, ó, com a colagem do expediente da editora. O código também dentro do arquivo da editora, que já meio que desbotou aqui. Foi usada uma outra caneta. Isso aqui foi feito provavelmente lá no setor de produção gráfica da DC. E aqui uma página dupla, encaixapante. A gente não tem ela aqui em fotocópia, provavelmente porque ela deve ter demorado um pouco mais. Mas é muito legal que a gente vê, por exemplo, nesse tipo de edição, ó. Olha só a diferença da pincelada de nanquim. E esse é o tipo de material que tu consegue ver mais ou menos que tem a predominância do pincel, mas de vez em quando, né, obviamente, tu tem traços mais finos, que são traços exatos, e muitas vezes é utilizado materiais diferenciados. Por exemplo, você acha que isso aqui é conteúdo exclusivo do assinante? Isso ainda não é, vai ter, mas olha só. Tá vendo essa pena aqui? Essa é uma pena para preenchimento de áreas pretas. Desenho engraçado dela, né? Ela é com essa pontinha redondinha. Aí o que o cara faz? O cara tem uma área como essa, ele preenche com ela. Então muitos desses traços que tu tem bem redondinhos aqui, ó. Essas linhas mais circulares, boa parte disso também pode ser feito assim. E os crackles, né? Os famosos Kirby crackles. Vejam o rosto da Morgana Le Fay aqui, ó. Como tu tem uma estrutura da cena toda. E aí, tu vem para a página do lado, ó, que já é a arte final do Mike Royer, como ele deu aquela limpada, mas tá toda a essência do peso do metal ali, dos efeitos cromados, né, que o Kirby fazia na máscara dela. E uma coisa interessante também, notem que o Mike Royer também fazia os balões. Então havia todo esse trabalho do lettering, tanto nas onomatopeias quanto o desenho das letras. Então vejam o próprio manuscrito do Kirby, balão, e aí, obviamente, esse processo de limpeza, né, do texto, redistribuição e às vezes escolhas, né, como por exemplo aqui, ó, houve o recorte do balão e o Royer trabalhando no lado do Kirby, ele falando, olha, eu vou ter que esticar mais, o Kirby deve ter dito, ó, tasca ali a linha ali, pode cortar, não tem problema. Então, nessa fase aqui, principalmente do Demon e dos outros projetos que a gente vai ver em outras oportunidades, houve um acompanhamento à risca. E é interessante porque todos os outros arte finalistas que eu comentei, eles não tinham esse contato direto. As páginas chegavam, eles passavam para quem fosse passar nanquim e era isso aí. E o Mike Royer já estava trabalhando com algumas capas do Quarto Mundo, assim como trabalhou também com algumas páginas internas do Senhor Milagre. Massivamente a arte final era do Vince Coletta. E ele fazia aquele passa-régua, né, de vou tirar esses detalhes todos. Ó, aqui já temos um rosto bem explícito do Demon. Reparem as massas de sombra na ponta do nariz, nas sobrancelhas, né. E, cara, isso aqui é lapisão, cara. Isso aqui não tem lapiseirinha. Se tiver alguma lapiseira, pode ter certeza que é um lápis bem afiado, bem apontado. A gente já vê aqui quando tu vai fazer essas massas de sombra, é aquele lápis provavelmente que já está com a ponta mais chanfrada, e dava aquela esfregada para fazer as massas de sombra. E olha como é que o Royer simplificava com os crackles, ou Kirby Dots.
Então existe um respeito muito grande sobre as escolhas que o Kirby faz de textura e sombra. Só que como um bom arte finalista, tu tem aquela enxugada, né? Porque a diversidade de tons médios, né, que o lápis dá, às vezes pode confundir um arte finalista que não tem essa disciplina. Outra questão interessante aqui, olha só. Tem a onomatopeia e aí no trabalho de lettering, para vocês verem como era no original, ó. Tracinho em azul. Olha que legal. Às vezes termos corrigidos, pode ter dado algum acidente, ou até mesmo alguma questão de grafia, né? Aqui embaixo, por exemplo, tem o corretivo. Vamos seguindo. Aparece o Jason Blood pela primeira vez. Quando a gente vê essa estrutura aqui, ó, e a do lado, do lettering, ó, do nome do título, dentro da história, olha o cabeçalho, toda na mão, ó. Houve o tracejado para distribuir as letras e aí o Kirby já pegou e fez em cima. E aqui o que está à mão teve o trabalho de lettering mais demorado. Ó, vamos ver mais perto essa sequência aqui, ó. Jason Blood com o escudo. O cara vai dar uma espadada nele, ele usa o escudo para se defender. Olha o lápis do Kirby, cara. Essas cópias não são vagabundas, entendeu? A máquina era deles, eles estavam com o toner no talo. E aí, quando você pega essas linhas aqui, ó, dos quadros, tu vê a tonalidade delas, olhando pro desenho, tu percebe como tu tinha muito pouca coisa de construção. O Kirby é certeiro no lápis, cara. É absurdo isso aqui. Ó, aqui arte final, a mesma cena. Olha o peso todo, né? Aí o nanquim te entrega o peso. Ó, aquelas tracejadas de pincel, ó, com as penas mudando de espessura. O Kirby, como ele tinha o controle da história, ele não se poupava. Então aqui, vejam só, temos duas páginas que acabaram tendo que virar uma. Essa página foi a utilizada. Porém, ele fez duas. E o editor dele falou, olha, o orçamento não dá, cara, não vamos poder botar mais uma página não. A gente tem anunciante. Aí eles tiveram que transformar essas duas páginas em uma página só. Tanto que a gente tem aqui, ó, o recorte. E aí a edição se preocupou até com isso. Ó. Eles mostram o lápis da página 13A, da 13B. Mostram os painéis que foram excluídos e os que foram utilizados. Então tem que sair. Ah, desculpa, né? Kirby é rápido, fez duas páginas. Pô, tem que transformar em uma. Ele ficou, puta que peraí. Tem que mudar o texto todo, tal, não sei o que, agora, tal. Tá aí, mudou. E entrou sem problema. Prepare-se que agora você vai ter um conteúdo exclusivo para apoiadores. Selo Bode DJ de conteúdo exclusivo. Aqui, ó, que legal. Vejam que na página lápis, o Kirby trabalhou os speedlines, certeiro, usou a borracha para apagar. E aí ele trabalhou o efeito lá de energia. Aí na arte final, vejam que legal. Tem a marca das pinceladas, cara. Olha ali, que até o nanquim não é 100% preto, olha lá, ó. Provavelmente o Mike Royer, ele usou uma pena com essa mudança de espessura. Teve o trabalho de letreiramento, né? E ali, o corretivo para apagar a beirada da linha, para deixar esse recorte vazado. Então, esteticamente, fica muito legal. Esse outro quadro da página também, ele merece ser notado. Notem que os balões eles são irregulares porque o Kirby escrevia e depois ele botava apenas o balão para saber para onde é que estava indo a fala, né? E aí no momento que tu tem o plano de fundo, ó, cara, é tudo o mesmo instrumento. Ó como tá bonitinho, suave. Quer dizer, no próprio lápis do Kirby ele consegue diferenciar a vegetação ao fundo, a distância, o prédio perdendo a definição por causa que está longe, né? E os dois cavalos com os seus cavaleiros montados, olhem bem a distância, né? E as figuras da frente com bastante peso de sombra para diferenciar plano. O bom arte finalista cuida disso, ó. Figuras pesadas para diferenciar o plano e lá no fundo, ó, olha a delicadeza. Olha só que legal isso aqui, cara. Olha o rosto dessa criatura aqui, cara. Olha a certeira disso aqui, cara. Olha todos os traços ali no lugar. Tu não tá vendo linha de nível dos olhos, estrutura para boca, nada. E aí, quando tu pega a arte final, olha o respeito para os pesos. Você pode até pensar assim, mas ele não tinha personalidade, não. Não, ele enxugava bastante o desenho. Ele conseguia respeitar todo o nível de detalhe do Kirby e enxugava os tons médios para conseguir deixar o desenho compreensível para aquele tipo de impressão da época. Esse quadrinho do meio, por exemplo, olha que interessante. Tá vendo essa pedra aqui? Estão vendo essa lateral da pedra? Olha só. Pela rapidez, o Kirby pegou, fez o traçado ali. E olha como é que ele resolveu. Isso já é estilo. Então eu volto a dizer, arte finalista não passa só por cima, não.
Quem acha que é isso é porque não entende o trabalho. E aí, outra curiosidade. Lucas Blood pega e invoca o Demon. Olha que interessante. Todas cenas escuras com o fundo infinito, né? E aí temos o personagem aparecendo. Reparem que ele tá com íris. Depois se adotou um padrão. Tanto que aí o Royer fez. Olha ali o corretivo, ó. E aí o Kirby deve ter dito, não, vamos manter isso aqui sem íris. Me esqueci. Desculpa aí. E outro também engraçado, ó. Olha o letreiramento. O to é também, né? Too late. Tarde demais. Só que eles botaram um O só. Esqueceu. E aí tem uma observação, ó. Provavelmente do Evanier. É to. Eles meteram ali uma colinha, ó. Colaram o Ozinho por cima. Temos agora o quê? Olha aí a página de encerramento, né? Temos aí o segundo momento exclusivo dos apoiadores do canal. Selo Gato Ninja de conteúdo exclusivo. E nessa splash page encaixapante aqui com esse rosto do Etrigan, olha esse movimento maluco, cara. Olha o lápis certeiro do Kirby. Algumas linhas, pouquíssimas de construção. Para uma estrutura com seu peso de sombra, suas formas todas largadas ali. E a chamada para a próxima edição. Com direito à fita adesiva que desgrudou. E essa aí é a edição número 1 do Demon, que faz parte do Jack Kirby Pencils and Inks. Próximo vídeo a gente vai... Não digo que vai ser já a edição número 1 de alguma outra série daqui. Mas vamos sim observar nos próximos vídeos dessa publicação aqui Kamandi, o último garoto da Terra, e Omak, o exército de um homem só. Se você gostou, curte aí, porque a sua curtida, o seu feedback vai ser muito importante para a gente continuar a mostrar essas outras histórias do rei, tá? Vai ter outras publicações? Vai, mas eu quero a sua ajuda. Então, curte aí se você gostou e compartilha. Valeu!